Passamos a apresentar os 4 Evangelhos, Revelação da Revelação, Jean Baptiste Rustin. Narração, Paulo de Moraes. Quanto à narrativa de Mateus, no capítulo 17, versículo 20, e de Lucas, capítulo 17, versículos 5 e 6, reportai-vos as explicações que demos das seguintes palavras que Jesus dirigiu ao pai do menino. Todas as coisas são possíveis àquele que crê. Essas explicações bastam para que sejam interpretadas em espírito e verdade estas outras palavras que dirigiu aos discípulos, e nada vos seria impossível. O que, porém, Jesus disse-o figuradamente. Suas palavras, está claro, não se aplicam ao ato material. Proferindo-as, quis ele ensinar a seus discípulos que, com o auxílio da fé, poderiam fazer sobre si mesmos coisas que pareceriam tão impossíveis como serem obedecidos, dizendo a uma montanha: passa daqui para ali, ou a uma árvore: tira-te daí e lança-te ao mar. Não penseis que o mestre, por aquele modo, prevenia os discípulos e os homens dos fatos materiais que uns e outros poderiam produzir. Isso fora antecipar a indagação das causas que importava se conservassem ainda ocultas. Não, as palavras do mestre encerravam um sentido oculto, uma predição velada, mas não um aviso a respeito dos fatos materiais que os discípulos mais tarde conseguiram realizar, como já o tinham algumas vezes conseguido, inconscientemente, dentro de certos limites, sem darem por isso. Para a época atual, porém, para o espírita, uma vez que a nova revelação viria pôr a descoberto o sentido daquelas palavras, tinha Jesus em mente, com relação ao futuro, dar um aviso, a fim de que a produção de tais fatos fosse obtida com conhecimento de causa. Para o espírita, pois, essas palavras têm um sentido mais direto, porquanto lhe dão uma ideia do que pode obter com o auxílio da fé. Mas repetimos, da fé clarividente, esclarecida, forte e sábia, com o auxílio dessa poderosa alavanca, dessa força motriz, desse calor fecundante. As palavras ditas por Jesus e registradas por Lucas foram pronunciadas em lugares e ocasiões diferentes daqueles em que o foram as que constam da narração de Mateus. Mandamos que as reunisseis aqui para evitarmos repetições escusadas. Os ensinamentos do mestre eram muitas vezes os mesmos quanto ao fundo, mas a miúde variavam de forma para estarem de acordo com os lugares e o auditório. Estas palavras ditas por Jesus aos discípulos e que constam da narrativa de Mateus, capítulo 17, versículo 21, e de Marcos, capítulo 9, versículo 29, esta casta de demônios não se pode expulsar, não se expulsa senão pela prece e pelo jejum. Explicam-se da seguinte forma: quanto mais perversos forem os espíritos impuros, tanto mais necessidade têm os encarnados de se elevar para os dominar. Um espírito apenas transviado pode ser e é acessível às advertências, aos conselhos, aos testemunhos de afeição. Mas um grande culpado é sempre empedernido. Só a força cede,
O que subjugava o menino era um dos mais perversos. Para vencer demônios dessa espécie, não podeis empregar senão a força moral que o encarnado só adquire pela elevação moral e pela superioridade, e que é o que mais pode elevar o vosso espírito do que o jejum e a prece, praticados espiritualmente e de coração, tais como, em nome do Mestre, vos explicamos. Quanto ao jejum, consiste ele em vos absterdes de pensamentos culposos, inúteis, frívolos sequer, dos pensamentos, segundo o disse Jesus, de adultério, de fornicação, de latrocínio, de roubo, de homicídio, de avareza, de traição, de falso testemunho, de dissolução, de inveja, de ciúme, de maledicência, de orgulho, de egoísmo, de loucura, significando este último termo todos os transbordamentos de paixões que arrastam o espírito a cair irrefletidamente nos mais abomináveis excessos. Em vos absterdes de todas as maldades por palavras e por atos. Em vos absterdes finalmente de qualquer falta, por mínima que pareça. E não é tudo. O jejum espiritual consiste ainda em praticar a sobriedade na satisfação das necessidades materiais, a sinceridade na modéstia, na regularidade dos costumes, na austeridade do proceder, em praticar de todo o coração pelo pensamento, pela palavra e pelos atos, a humildade, o desinteresse, o perdão e o esquecimento das injúrias e das ofensas, o devotamento, a justiça, o amor e a caridade para com todos na ordem material, na ordem moral e na ordem intelectual, no lar doméstico e no seio da grande família humana. Quanto à prece espiritual, tornamos a dizer: ela não consiste na repetição de palavras mais ou menos harmoniosas, mais ou menos humildes, ditas com os lábios. A prece espiritual é o arrebatamento de amor, de adoração, o pensamento puro que de um só ímpeto se transporta ao trono do Eterno e que, por efeito da humildade, pelos atos da vossa vida, reagindo sobre o mesmo pensamento, dele faz um todo perfeito, digno de aproximar-se da sede da perfeição. Acompanhe no próximo programa mais um trecho de Os 4 Evangelhos, Revelação da Revelação, Jean Baptiste Rustin.